Nós compartilhamos tudo, então não precisa limpar nada. É um prazer estar com cada um de vocês. Eu e minha esposa e nossa filha mais jovem amamos este país. E não é por causa de não ter neve, não ter o frio que temos lá em nossa casa nos Estados Unidos. É por causa de vocês. Que amamos este país. E todas as pessoas que conhecemos diariamente. Bem, como um missionário novo, já há muitos anos atrás, eu estava lá no CTM, em Provo, e lembro-me de poder atravessar a rua para um campo que ficava bem perto. E este campo era destinado apenas para os missionários. E me lembro também de uma história sobre esse campo que o presidente Nelson contou. Ele disse: em um grande campo de jogos, em um centro de treinamento missionário, uma placa foi colocada. Ela dizia: apenas missionários. Pessoas, eu sei que eram estudantes de BYU, pessoas que também queriam jogar naquele campo, postaram seu próprio sinal. E esse dizia: cada membro um missionário. Não importa se queremos jogar nesse campo ou se queremos participar na obra missionária. Todos somos missionários. Podemos fazer essa obra missionária pensando em como podemos ser bons exemplos e como podemos compartilhar as mesmas bênçãos que nós temos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Em junho de 2018, o presidente e a irmã Nelson convidaram os jovens a se alistarem no batalhão de jovens do Senhor para ajudar a reunir ou coligar Israel nos ambos lados do véu. Esta coligação, ele disse, que é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho na terra hoje. Desde então, o presidente Nelson convidou cada um de nós para fazer parte desta coligação. Uma parte do grande trabalho é compartilhar o Evangelho com nossas famílias, amigos, vizinhos e ainda estranhos. No entanto, não podemos só pensar às vezes em fazer isso. É importante que estejamos todos dentro. O Elder Cook, ele declarou: a obra missionária não é apenas uma das 88 teclas de um piano que é tocada esporadicamente, mas sim uma acorde essencial numa melodia marcante que precisa ser entoada continuamente ao longo de nossa vida, caso desejemos permanecer em harmonia com nosso compromisso com o cristianismo e com o Evangelho de Jesus Cristo. Há quase 2 anos já, eu e minha esposa visitamos o Brasil para a primeira vez. Nosso propósito era de conhecer a missão de nosso filho mais jovem, Daniel, que serviu na missão Porto Alegre Norte. E eu decidi a ver se eu podia compartilhar o Evangelho com muitas pessoas aqui neste país tão belo. Então, depois de ler algo do presidente Dallin H. Oaks sobre a oração, e eu quero compartilhar com
vocês o que ele falou, mas eu decidi fazer o que ele nos dizia. E ele disse: podemos orar para ter a inspiração sobre o que nós devemos fazer em nossas circunstâncias individuais para compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Isso é diferente de orar pelos missionários ou orar sobre o que outros podem fazer. Eu não sei o que vocês já fizeram, mas eu me lembro de muitas vezes orar só pelos missionários. Eu espero que eles encontrem todas as pessoas, mas ele nos diz que nós somos responsáveis. Ele continua: devemos orar pelo que nós podemos fazer individualmente. Quando oramos, devemos nos lembrar de que as orações para esse tipo de inspiração serão respondidas se forem acompanhadas de um comprometimento, algo a que as Escrituras se referem como real intenção, ou de todo o coração. Orem com o comprometimento de agir de acordo com a inspiração que receberem, prometendo ao Senhor que se Ele os inspirar a falar com alguém sobre o Evangelho, vocês o farão. Ele continua: precisamos da orientação do Senhor, porque a qualquer dado momento alguns estão e outros não, prontos para as verdades adicionais do Evangelho restaurado. Jamais devemos nos colocar como juízes para determinar quem está pronto ou não. O Senhor conhece o coração de todos os seus filhos. E se orarmos pedindo inspiração, Ele nos ajudará a encontrar pessoas que Ele sabe que estão preparadas para ouvir a palavra. Bem, eu decidi fazer isso, exatamente como Ele falou. Eu orei para ter oportunidade de compartilhar o Evangelho, não julgando quem estava preparado ou não. E uma das nossas experiências aconteceu quando saímos de um dos templos aqui no Brasil. O motorista de Uber nos pegou e estava nos levando para o hotel. E ele me disse: bem, é o templo de vocês. Eu conheço essa igreja. De fato, minha irmã, ela é membro de sua igreja. Então, nós começamos uma conversa. Falamos muito sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, do papel do profeta Joseph Smith, do livro de Mormon, da importância de guardar os mandamentos de Deus, inclusive o dia do Senhor. E depois de prestar meu testemunho sobre o livro de Mormon, chegamos ao hotel. Eu disse para ele: bem, irmão, eu tenho um presente para você. Não custa nada. A única coisa que você precisa fazer é me prometer que você vai ler este livro tão sagrado, tão importante. E ele respondeu: sim, eu vou. Então eu saí do carro com minha esposa e nosso filho para pegar o livro de Mormon que estava no quarto do hotel. Talvez tendo uma falta de fé, porque não sabia se ele ainda estaria lá, nos esperando. Porque ele teve a chance de sair, de fugir de nós. Mas quando eu voltei, ele estava lá, esperando o livro de Mormon. Eu estou seguro que nunca vou ver ele de novo, pelo menos aqui na mortalidade. Mas eu sei que para mim foi uma experiência muito boa de confiar no Senhor e de saber que Ele pode e Ele vai nos ajudar a ter experiências, oportunidades de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas. Bem, com os poucos minutos que
tenho. Gostaria de dirigir minhas palavras a vocês que estão investigando a Igreja de Jesus Cristo. Ainda vocês que talvez estão voltando para a igreja depois de muito tempo. Ou ainda vocês que são, entre aspas, ativos na igreja, mas talvez tenham dúvidas. Talvez não tenham um testemunho como querem ter. Aqui é o padrão, e é bem simples. Por favor, tenham fé no Senhor Jesus Cristo e em sua expiação. Por favor, tentem a fazer o melhor para guardar todos os mandamentos de Deus. Arrependendo-se todos os dias, tentando a ser mais como o Salvador Jesus Cristo. Também, por favor, orem a Deus com um coração sincero, tendo fé em Jesus Cristo e com real intenção. Eu sei que Ele o manifestará a verdade de todas as coisas pelo poder do Espírito Santo. Porque sabemos que pelo poder do Espírito Santo podemos saber as verdades de todas as coisas. Ainda uma escritura relacionada a esta escritura que fica em Moroni capítulo 10, diz, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Eu sei que a verdade do Senhor Jesus Cristo nos libertará. Que por meio de Jesus Cristo e por meio da expiação dele, temos a oportunidade de ter felicidade nesta vida. Não há outro lugar onde nós podemos encontrar essa felicidade duradoura. E também teremos a oportunidade de voltar a viver com Deus e com nossos familiares que amamos. Eu sei que esta é a Igreja de Jesus Cristo. Eu sei que temos um profeta vivo aqui nestes dias. E deixo isto, é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.